que as pessoas perguntam assim, né? Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Então, é o seguinte, quando eu escrevi o primeiro livro sobre as mulheres, eu acho que vocês já leram, ou pelo menos já ouviram falar, que eu tinha escrito esse livro aqui, Mulheres na Vida de Jesus. Então, depois que eu escrevi esse livro, eu pensei assim, olha, os evangelhos, eles contêm muitos textos que a gente, quando lê, a gente se pergunta o que está por trás dessa história, às vezes porque eles são muito sucintos. E aí eu pensei, quem sabe eu poderia também aproveitar outro tema, porque esse daqui é a história das mulheres as primeiras discípulas que seguiam Jesus de acordo com Lucas 8, de 1 a 3. E o texto é muito sucinto, porque diz assim, em Lucas, no capítulo 8, versículo 3, diz assim, algumas mulheres acompanhavam Jesus, entre elas, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, o superintendente de Herodes, e Susana. Só isso, diz. Maria Madalena ainda fala mais alguma coisa, né? Mas quem é Susana? Quem é Joana? Diz que ela é mulher de um funcionário de Herodes. Então, aí, a partir daí, eu comecei a refletir. Como é que a gente poderia... o que está por trás dessa história, para a gente poder, então, contar um pouco a vida dessas mulheres. E aí, quando eu escrevi esse outro, eu também, baseado no Evangelho de João, que lá em João fala que Jesus era amigo de uma família, né? Esse Rios de Lágrimas em Betânia, esse que está sendo lançado agora esse ano, né? E Marta, Maria e Lázaro. No capítulo 11 do Evangelho de João, então fala que Jesus, que tinha uma amizade com essa família, Lázaro adoeceu, e quando as irmãs que amavam Jesus, que eram amigas dele, pediram para Jesus ir lá, né? E Lázaro já tinha morrido. Então tem um versículo que diz assim, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E tem um versículo também em João que diz, que é muito significativo, quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, que ele chega lá perto do túmulo, tem um versículo que diz assim, e Jesus chorou. É a única passagem dos evangelhos que fala que Jesus chorou. Tinha uma afetividade. Manifestou uma emoção diante da morte do amigo. E aí o que é que diz o texto? João fala assim, as pessoas que escutaram, que viram as lágrimas de Jesus, então as pessoas comentavam, vejam como ele o amava, né? Lázaro tinha falecido, vejam como ele o amava. Então eu fiquei pensando, não, realmente havia uma amizade profunda entre Jesus e aquela família, porque pelo que diz o texto de João, né? E depois também Lucas diz outro detalhe que revela isso, né? Lucas também diz outro detalhe que revela isso. Jesus chega em Betânia, que era o lugar onde eles moravam, se hospeda na casa dele, e lá fala que as duas irmãs acolhem Jesus, até aquele episódio, que uma estava aos pés de Jesus escutando a palavra, Maria, e a Marta estava preparando a refeição, né? Então, quer dizer, também aí um detalhe interessante, Jesus costumava se hospedar naquela casa. Então revela o que também? Que havia uma intimidade entre eles, uma amizade. Aí a pergunta que eu fazia era assim, como começou essa amizade? Porque toda amizade tem um começo, né? E que quando é uma amizade verdadeira, ela vai para a vida toda, né? Pessoa que tem um amigo verdade, essa amizade ela nunca termina, a pessoa é amiga a vida toda, a não ser que seja uma amizade superficial, né? Amizade profunda ela vai. Então eu me perguntei,
como começou essa amizade. E comecei a refletir, e no meu livro eu crio, então, escrevo baseado numa técnica literária que se chama a técnica da verossimilhança. A técnica da verossimilhança é assim, o texto ele é muito sucinto, você lê o texto. Aí depois você se interroga, o que está por trás do texto? Se eles moravam naquela cidade, como era o contexto? Né? Como que seria o começo daquela amizade de Jesus? Então, a própria sinopse do livro diz isso que foi usado, né, para escrever essa técnica. Diz assim, olha, numa mescla de realidade e ficção, espiritualidade e poesia, um Jesus extraordinariamente humano emerge destas páginas. Então, significa que você tem o texto, que é a realidade bíblica, e ao mesmo tempo você usa essa técnica da verossimilhança. Você pergunta, então é por isso que ele é também ficção, né? Mas ao mesmo tempo é realidade, que é baseado na Bíblia. E essa técnica da verossimilhança significa que você não escreve nada que seja fantasioso. Tudo que está aqui nesse livro, você pode se perguntar, é possível. Tudo. Né? Você se pergunta, é possível ter acontecido isso aí? Quer dizer, não está no Evangelho, mas é possível. Uma coisa interessante, tudo que eu colocava, eu me perguntava. E isso é o que é realmente interessante, porque você também se baseia muito na questão da pesquisa da época, como que era aquela realidade sociopolítica, econômica e cultural da época de Jesus, né? E ali você tem a fundamentação. Você está escrevendo os acontecimentos da época que Jesus presenciou, que ele viveu, que era o contexto dele. Então, Jesus vivendo essa realidade, eu não estou criando nada, eu estou me baseando, inclusive até no historiador judeu, que foi lá que eu me baseei para colocar o que está aqui, Flávio Joséfo, que é um historiador judeu daquela época. Então aqui tem fundamentação histórica, não é uma coisa fantasiosa. Agora a gente usa a imaginação, mas não é uma coisa assim, como é que se diz? Muito fantasia, né? Baseado na realidade. E aí, Mas não é uma coisa Harry Potter. Então, exatamente. Então, uma vez eu li um livro, porque tem muitos livros assim sobre a Bíblia que eles escrevem, tipo gênero literário narrativa. Esse é o gênero narrativa é uma história. Chama-se O Cavalo de Troia, não sei se já ouviu falar, deixa eu falar, Cavalo de Troia. Mas 5 volumes. 5 volumes. O povo compra, eu li até algumas coisas para ver como é que era que ele fazia. Mas só que ele é muito fantasioso, ele coloca uma pessoa entrando dentro do tipo de disco voador, numa nave. A nave espacial volta para aquela. Então é uma coisa assim, muito esquisita aquele livro. Então não tem nada disso. Aí é uma coisa bem concreta, né? Então, até para vocês saberem, por exemplo, como é que você faz essa técnica. Eles moravam numa aldeia que chamava Betânia. Então essa aldeia, Betânia, ela é situada a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, como é que a gente pode supor que a família era o quê? Uma família, é possível, uma família sacerdotal, porque o sacerdote que serviu no templo de Jerusalém, naquela época de Jesus eram 18 mil sacerdotes, 18 mil. Então a maioria não morava em Jerusalém, só aqueles que tinham um serviço mais no templo. A maioria morava nas aldeias. E eles eram convocados várias semanas durante o ano para servir lá no templo. Então eles iam da aldeia para o templo. Então era possível que essa família seja de família sacerdotal. Né? Então é isso que eu coloco no livro. Né? Também assim, só para a gente ver como é que a gente faz essa ligação. Né? E escreve então essa história narrando e colocando também esse contexto. Agora, em relação ao estilo, eu procuro fazer um estilo simples, porque é dirigido ao público em geral. Qualquer pessoa pode ler o livro, né? O estilo é bem simples. Ilustro com algumas passagens. Esse livro é ilustrado.